Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é o programa Visão Sistêmica que vai ao seu lar. Primeiro, gratidão pela sua audiência, gratidão por conhecer as constelações familiares. Visão Sistêmica vai ao seu lar levando a filosofia das constelações familiares, desenvolvida, criada, codificada por esse grande alemão, Bert Hellinger, um filósofo, né, resolveu nos deixar o ano passado, mas hoje a constelação continua mais do que nunca viva através de nós, através dos seus ensinamentos. Ele, né, casado com a grande Sophie Hellinger, sua esposa, que hoje toca esse movimento pelos 5 continentes do mundo. Visão sistêmica, tá aí, vai entrar foto também, né, da Sophie Hellinger, essa grande CEO da Hellinger hoje, que leva maravilhosamente as constelações familiares pelo mundo. Eu sou Genésio Lopes Mendes e estou aqui, né, no seu lar, levando as possibilidades de você entrar em contato com as constelações familiares. Então, se você receber um convite, seja ele qual for, para participar de um workshop de constelação, não perca essa oportunidade. Hoje eu trago com muita alegria, com muito prazer, uma visita muito especial, um convidado especial, que é Renato Chan Bertatti. Renato, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Genésio. É um prazer estar aqui, é uma honra e obrigado pelo convite. Bom, eu fico até meio emocionado, todo mundo sabe, quem me conhece em constelação, né, o quanto eu falo da história das constelações, o quanto eu honro toda a saga do Bert Hellinger, né, desde do nascimento dos seus pais até a criação da constelação familiar, as opções de vida dele. E eu tenho certeza que com esse convidado de hoje, o Renato Chambertati, ele simplesmente organizou, junto com Mimansa Érica Farney, ou Érica Mimansa Farney, desculpe, errei a, a ordem, ele organiza o primeiro workshop de constelação do Bert Hellinger, mas isso eu vou deixar ele falar as datas. Mas antes disso, teve outras histórias de constelação no Brasil. Antes do Bert chegar, Renato, como é que foi isso? Conta pra gente. Sim, na verdade, quem trouxe as constelações para o Brasil foi uma amiga pessoal do Bert Hellinger, a Mimansa Érica Farney. Isso aconteceu no final de 96 para 97. E eu conheço e sou amigo pessoal da Mimansa desde 1988. Portanto, eu organizei o primeiro evento de constelação no Brasil para Mimansa no final de 96 para 97. E também, logo em seguida, teve o primeiro treinamento de constelação dado pela Mimansa no Brasil, por volta dessa data. Tudo isso antes mesmo do Bert vir ao Brasil. O Bert chegou no Brasil, foi em 1999, foi quando eu fui apresentado a ele pessoalmente pela Mimansa, onde ele veio dar o primeiro evento dele aqui no Brasil, que foi no Rio de Janeiro, e organizado no Rio de Janeiro pela Esther Frankel. Isso. Mas antes disso, ele passou por São Paulo e eu acompanhei ele junto com a Mimansa no lançamento do primeiro livro dele, era o primeiro livro dele que tinha sido publicado, que é A Simetria Oculta do Amor. Então esse foi o primeiro livro a ser lançado no Brasil, na primeira vinda que ele veio ao Brasil, e foi lançado aqui em São Paulo, na PUC. Olha, eu estava lá eu acompanhei ele junto com a Mimansa, porque a Mimansa era uma amiga pessoal de mais de 30 anos já dele. Isso. Aliás, um abraço, né, para a Mimansa, o qual eu também, o Renato, é amigo há muito mais tempo, eu sou um amigo recente da Mimansa, em função das constelações. A alegria de trazer para você, telespectador, não só que está tendo contato agora com as constelações familiares, mas acho que esse programa vai servir muito para a comunidade de constelação, para o universo de constelação do Brasil, porque é muito importante que a gente honre a fonte, que a gente conheça quais foram os caminhos que as constelações seguiram dentro do Brasil, para que a gente possa ter mais consciência, honrar muito mais esse movimento, né? Renato, você já era formado médico, você é médico, Sim. você já tinha formação em medicina,
quando conheceu as constelações? Sim, eu sou formado em medicina há 30 anos, vai fazer 31 esse ano, e desde a época da faculdade eu já tinha esse olhar sistêmico para a saúde. Eu já Tá. tentava ter essa compreensão do ser humano na sua totalidade e, portanto, eu já tinha esse olhar sistêmico, esse olhar holístico, desde a época da faculdade. Que Tanto é que eu maravilha. terminei faculdade, fui morar em alguns países para ampliar essa minha visão. Tá. Então, eu já sou formado há 30 anos e eu entrei em contato com a constelação como técnica mais específica em 1900, como eu disse, 1996 para 97, através da Mimansa, que já era uma pessoa que eu conhecia desde 88, pois eu organizava trabalhos para ela aqui no Brasil. A Mimansa é uma alemã, nessa época eu morava na Índia, e eu também organizei o primeiro trabalho da Mimansa no Brasil em 1988, e daí para diante, anualmente, eu organizava os trabalhos para ela. E o bacana, assim, eu vou colocar aqui, a Mimansa trabalha muito as relações humanas, né? Esse curso que vocês faziam, eu fiz algumas pesquisas aí, peguei alguns fofoqueiros sistêmicos, né, que me contaram desse curso, que é o curso de relações, né? Isso aí, chamava Gangorra dos Relacionamentos. Foi o Exatamente. primeiro trabalho que ela deu no Brasil, Olha que em legal, né? Que 88. pérola para que você que é facilitador, você que está no universo das constelações, saber como é que isso, como é que a causalidade é sempre futura, segundo o Rupert Sheldrake, né, dos campos mórficos, e o quanto você vê, a base já foi, né, uma base de relação, e o quanto a constelação serve para você que está nos ouvindo, o quanto a constelação é maravilhosa para as suas relações, sejam elas consigo mesma, afetivas, profissionais, familiares, sociais e até com os seus inimigos ou os amigos ocultos. Como isso é importante, né? Renato, me conta um pouquinho mais como é que foi, como é que você conheceu a Mimansa? Você já falou que foi através desses workshops, mas dá um pouquinho mais de cor nessa história, porque isso é raiz, né? Isso é fonte, né? Bom, a Mimansa, para mim, sempre foi uma referência muito importante. Bom, a gente sempre teve, desde o início, uma grande conexão. Então, como que eu conheci a Mimansa? Assim que eu me formei, eu fui convidado a participar e dar aula numa escola que existia de terapias em São Paulo, que chamava Escola da Evolução. Essa escola já existia desde 1980 e pouco. Eu não participei da fundação dela. Mas logo em seguida, assim que eu me formei, eu fui convidado a dar aula nessa escola. Eu dava aula de anatomia, porque era uma escola voltada para a formação de terapeutas. Então, eu, recém-formado em medicina, eu dava aula de anatomia voltada para o conhecimento do corpo, adequado às necessidades das técnicas de terapias Sim. que eram ministradas na época. E uma das atividades dessa escola, que foi uma referência por muitos anos em São Paulo, é ela trazer pessoas com técnicas muito modernas e eficientes do mundo todo. E Então, uma dessas pessoas que nos foi indicado a vir para o Brasil, e foi assim que o fizemos, foi a Mimansa. A Mimansa era alemã, nessa época eu morava na Índia, e ela tinha um trabalho muito especial acerca das relações humanas. E dentre essas pessoas que nós trouxemos ao Brasil, a Mimansa foi uma delas. E imediatamente nós tivemos uma profunda conexão. A partir desse ano, que foi 1988, ela começou a vir anualmente para o Brasil e eu organizando os trabalhos dela no início, não só em São Paulo, mas no Brasil todo. Nós ficamos muito amigos, devido, acho que, a essa conexão de como ver o mundo, de como ver as pessoas, de todas essas relações. E assim, essa amizade, ela floresceu e permanece até hoje. Hoje mesmo, antes de vir para cá, estava falando com ela. Somos muito próximos. Que legal, ó. Mais uma vez a gente está com o Renato Chambertati, né, falando da fonte das constelações no Brasil. Hoje, o movimento na saúde, né, obviamente, não teria ninguém melhor para falar sistemicamente de saúde do que o Renato Cham, mesmo pela questão de hierarquia,
o Renato cumpre duas hierarquias, né? Na constelação familiar, nós temos os três pilares, né? Primeiro é pertencimento, hierarquia e o equilíbrio de troca. No pertencimento, ele ainda tem um detalhezinho, que nós temos, na hierarquia nós temos a hierarquia por poder e tempo, por cargo e tempo. O Renato preenche as duas, porque além de ser mais antigo, ele já desenvolve isso lá da fonte. Hoje nós temos vários médicos nesse movimento, atendendo com a visão sistêmica, olhando por paciente sistemicamente, o que está atrás da história. Renato, mas como é que era isso para você, né, recém-formado, chegar para o teu professor da faculdade e falar, olha, professor, nós temos uma técnica sistêmica, o qual a gente deve olhar para o pai e para a mãe, traz um pouco disso lá atrás, eu quero que você vá lá para o Renato de 96, como é que você entrando na faculdade falando isso? Bom, primeiro que eu não ia falar isso na faculdade, eu já estava Porque você fora está da aqui, faculdade. por isso você está aqui até hoje. Exatamente, eu saí da faculdade foi em 89. Que legal. E eu fui conhecer a constelação em 96. Tá. 8 anos depois. 8, 9 anos depois. Então, primeiro que isso a gente não podia falar, não levava para a faculdade. Então, na época, eu já era um médico que me intitulava já como médico holístico. Ah, que legal. E é lógico que ser desbravador dentro de uma área é algo complicado. Ter esse olhar há 30 anos atrás e depois aprofundar esse olhar através da constelação, que foi o que uniu todos esses aspectos. Porque assim, Genésio, na época da faculdade, eu percebia que existia algo e eu queria entender a origem das doenças. A medicina é uma bênção. Se não fosse a medicina, talvez a humanidade hoje não teria alcançado tudo que alcançou. E os remédios e tudo que a medicina faz, os exames, os remédios, os tratamentos, tudo isso é extremamente importante. Agora a telemedicina, mais maravilhosa ainda. Eu continuo médico e eu continuo usando as medicações quando necessário. Então, o meu olhar para a medicina sempre foi um olhar de muita gratidão, é a base de toda a minha formação. O maior presente que os meus pais me deram, além da vida, foi terem me proporcionado essa possibilidade de ser um médico. Então, mas dentro da faculdade eu me interessava mais, eu tentava entender a origem das doenças. É claro que eu não entendia, mas eu já percebia mesmo dentro da faculdade, e quando eu ia para os estágios dentro das UTIs, os remédios para mim era fácil saber qual, é uma coisa de números, cálculos, você decorar e pronto. Eu ficava interessado em conversar com as pessoas. Por exemplo, numa UTI de coração, por exemplo, cardíaca, eu tentava entender qual era a relação, ou o que poderia existir em comum entre todas aquelas pessoas que estavam ali doentes, com problemas cardíacos. Aquele sistema formado. Isso, eu queria entender o que poderia existir de comum na vida dessas pessoas, ou se existia alguma relação para que todos estivessem ali com problemas cardíacos. Então, eu já tinha esse olhar de querer entender a origem, a causa, o que estava por trás. E não é que eu entendi na época, mas isso foi um dos impulsos que já estava dentro de mim, a tentativa de compreender aquilo que estava além, aquilo que estava por trás, aquilo que não era visto. Eu sempre me interessei por isso, mesmo na época da faculdade. Eu era aquele aluno chato que queria saber por quê, mas por que a pessoa ficou doente? Porque ela teve uma baixa de imunidade. Mas por que ela teve a baixa de imunidade? Por que essa ficou doente e essa não ficou dentro da mesma família? Então eu era essa pessoa chata que queria ir além. E na verdade isso sempre foi um impulso que eu acredito que sempre me conectou com essa busca de tentar entender o que está além. Daí a minha conexão e a minha identificação com todo esse olhar sistêmico. E é lógico que nessa busca no Brasil, na época, não existia muitas formações ou compreensões muito profundas há 30 anos atrás. Não existia internet, Sim, não existia viajar para fora, era mais complexo. A informação era totalmente... A formação mais clássica. E foi maravilhoso. Sim. Mas aí eu parti a tentar ter essa compreensão do ser humano na sua maior plenitude
pelo mundo. Fui morar na Índia, morei nos Estados Unidos, Inglaterra, enfim, em vários países, na Alemanha, tudo nessa tentativa de ver o ser humano Buscar nessa... além, buscar além. Exatamente. E no meio dessa caminhada, claro, encontrei a Mimansa. Nossa, que E alegria. essa Mimansa foi uma pessoa que como uma mentora. Ela me mostrava Sim. caminhos de técnicas importantes no mundo inteiro, coisas novas, eficientes, e dentre elas, claro, o Bert foi o maior presente, que não só me apresentou a técnica, como me apresentou a ele pessoalmente. Então eu tenho essa conexão pessoal com o Com a Bert fonte. e também de muita sintonia com ele desde o início, desde 99. Aliás, você é o primeiro brasileiro, né, o primeiro docente brasileiro da Hellinger Schuler no Brasil, é isso? Sim, eu sou o primeiro brasileiro da Hellinger Schule a dar cursos no Brasil e no mundo todo, porque a Hellinger Schule ela dá formações e treinamentos no mundo todo. Então eu sou professor da escola da Alemanha, portanto eu dou aula no mundo todo sobre esse trabalho, inclusive no Brasil, na China, na Alemanha, sim. Enfim, muitos países. Que legal, Renato. Bom, para quem está em casa assistindo o nosso programa, é importante que você também olhe para a sua ancestralidade. A constelação, embora a gente esteja falando de algo mais expansivo, mas ela não tem nenhum vínculo religioso. Constelação é um olhar sistêmico, um olhar maior para a sua ancestralidade, para o seu pai, para a sua mãe. Como é que você olha e se relaciona, se conecta com o seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, com os seus avós, com os seus bisavós. E a gente entende que nós temos um corpo físico que traz todas essas memórias ancestrais. E, além disso, memórias emocionais. Aí a epigenética explica um pouco. Qual a grande vantagem de você ter uma consulta com um médico sistêmico? É essa. Ele vai olhar amplamente. Ele vai honrar a medicina como é feito isso dentro da constelação. Constelação familiar tem muito isso, de honrar a fonte, honrar as raízes, honrar tudo como foi. Partindo de você que está aí nos assistindo, seu pai, sua mãe, foi assim. É maravilhoso isso, a maneira a qual você começa a olhar o mundo quando você tem essa compreensão de que papai e mamãe abriram as portas desse plano para que você chegasse, né, para desfrutar, experienciar essa vida. Mas, Renato, e me fala hoje, como você, dando um salto grande, eu gostaria, e vou explorar um pouquinho mais depois da Mimansa, sou meio fã, tira esse viés, desculpa o telespectador, se eu sou muito fã dela também, né? Conheci há muito menos tempo, mas eu quero que você diga, você tem uma perspectiva da expansão da constelação familiar no Brasil? A gente comentou aí desse crescimento, né? Esse boom da constelação, porque realmente é uma terapia breve, ela acaba incorporando pelo menos 20 técnicas de psicologia, pelo menos, sei lá, eu já passei por uns 100 autores falando de constelação antes de que o Bert juntasse tudo isso e codificasse, como grande criador dessa técnica tão maravilhosa, tão eficaz, né? Os resultados são muito rápidos e as pessoas ficam contentes com isso. Então, eu quero que você tenha uma perspectiva de como seria isso, por exemplo, na área médica, com mais médicos. Tá. Assim, Genésio, quando eu conheci o trabalho da constelação, lá em 96, 97, e com o Bert pessoalmente em 99, a constelação ela tinha um formato. E esse formato ele foi revolucionário dentro dos universos das terapias, porque ele saía do contexto do indivíduo e inseria o indivíduo dentro de algo muito maior, que foi como surgiu a constelação, que era no campo da família. Ou seja, o Bert descobriu que existem leis que regem os sistemas e que nós estamos inseridos num sistema, que é o sistema que nós nascemos, que é o nosso pai, nossa mãe, nossos avós. Então ele descobriu que muito daquilo que nós vivemos era consequência de dinâmicas familiares que estavam vindo de várias gerações. E foi assim que a constelação surgiu, então isso se aplicava dentro desse universo e tinha essa relação muito forte com a família.
Porém, o que acontece é que a constelação, como recurso, como algo que se aplica a alguém, ela se desenvolveu muito. Hoje, o olhar da constelação, ele vai para muito além das dinâmicas familiares. Então, hoje, nós nem chamamos mais da constelação familiar. Hoje, nós chamamos da nova constelação. Porque dentro dessa evolução, o Bert descobriu que não atua sobre nós também, não atua sobre nós o campo da família, dos pais, dos avós, dos bisavós, mas atua sobre nós outros campos muito mais amplos e que transcendem o universo da família. Sim. Portanto, hoje a nova constelação, ela nos coloca em conexão, não é um caminho de conexão só com os nossos pais, com os nossos avós. É um caminho que nos coloca em conexão com a vida, na sua maior totalidade. Portanto, hoje, a constelação nos permite acessar dinâmicas que atuam em nós, que transcendem a nossa relação com os pais, com os avós e bisavós. Hoje a gente já sabe que existem dinâmicas que nem estão relacionadas com eles, e sim relacionados no campo coletivo, e tudo isso está atuando dentro de nós. Portanto, aquele trabalho que a maioria das pessoas conhece da constelação familiar, fechada, como surgiu e que já era fantástico no sentido de poder trazer não só respostas e soluções para questões que até então as psicoterapias, ou às vezes até mesmo a medicina como recurso, não conseguia ajudar as pessoas, isso se expandiu muito. Hoje isso está dentro de outra dimensão. Então hoje a nova constelação, a Hellinger Schule, a gente tem uma outra visão, uma nova visão, aonde tudo isso foi consequência de toda a evolução que o Bert fez, porque ele não só chegou na constelação, mas ele não parou ali, ele continuou desenvolvendo, ampliando e tendo compreensões muito maiores e mais profundas. Portanto, a Hellinger Schule tem esse olhar totalmente atualizado, porque é o Bert, a fonte direta do Bert. Inclusive, tendo esse olhar cósmico, né, que a própria Sophie traz o movimento Cosmic Power, que é maravilhoso, né? A gente sabe, para você, telespectador que está em casa, que você é todo, com vários sistemas internos e pertence a outros todos. Então, você tem os teus sistemas de saúde, psíquicos, e pertence à tua família, à tua comunidade profissional, onde você mora, a tua comunidade de hobby. Então, o que acontece com a constelação? Ela tem um olhar para cada um desses setores da sua vida. E a gente sabe que o Renato também atua nas áreas organizacionais. Nós vamos precisar de um outro programa para explorar um pouco mais, porque é muita informação. Mas a constelação ela se estende para a área organizacional, para a área familiar, para a área organizacional, para a área jurídica, para a área veterinária. Constelação também ela pode ser feita em grupos, individualmente, com cavalos. Tem a área pedagógica, a área da saúde. Então, ou seja, ela vai trabalhar em todos os sistemas aos quais você está inserido. E você, telespectador, para que tenha talvez um insight de consciência e comece a entender como você influencia e é influenciado, escreva quantos sistemas você tem internamente e a quantos sistemas você se relaciona no dia a dia. Quando o Renato falou, veio bem essa visão, né, de que na UTI ele viu aquelas pessoas com questões cardíacas, elas formam um sistema daquela UTI. Né? Nós, ao virmos para cá, né, estamos também num sistema viário, nós estamos aqui no sistema da TV. Então, a quantos sistemas nós pertencemos e qual é a sua atuação e como você também é influenciado. Renato, nós temos 3 minutos. Eu primeiro vou agradecer a Com Brasil, né, o canal Com Brasil. No Com Brasil fica melhor. Você assiste o nosso programa, né, por todas as TVs a cabos, também pelo 9 da TV Aberta de São Paulo. A gratidão à família Guarulhos também, da TV Guarulhos, a qual eu honro, onde a gente começou o nosso programa, expandindo para o Brasil. Você também deve, e eu aconselho, né, acompanhar a nossa programação, descobrir o que está acontecendo de novo na TV Guarulhos, esse canal, no canal Com Brasil, para o Brasil inteiro. E agradecer a mesa hoje do Lucas, do Evandro, gratidão ao Fernando Mauro, nosso presidente,
Gratidão a você pela sua audiência. E eu vou pedir para o Renato fazer aí, o que você faria de considerações finais sobre o que o telespectador do Com Brasil podia ouvir do Renato Chan, a figura que trouxe junto com a Mimansa as constelações para o Brasil. Que responsabilidade. Como você disse, Genésio, a quantidade de conhecimento e informações que a constelação nos permite, especialmente depois de tantos anos trabalhando com isso incessantemente, ou seja, eu tive uma entrega muito profunda a todo esse trabalho. O que eu diria é que a forma como nós olhamos para algo influencia aquilo que está sendo visto. Sim. Portanto, nosso olhar para o outro, para a vida, influencia o outro e a vida. Isso é o que a epigenética prova hoje. Sim. Né? E também dizer que aquilo que nós recebemos do outro também influencia. Portanto, a chegada da Sophie na vida do Bert trouxe junto com isso muitas outras influências que ampliaram ainda mais o olhar da constelação. Então, a epigenética hoje nos permite compreender que o meu olhar, a minha atitude influencia aquilo que eu vivo e aquilo que eu olho. E isso me influencia. Portanto, eu posso construir uma realidade, eu sou responsável pela realidade que eu construo ao meu redor. Portanto, eu influencio o meio ambiente e o meio ambiente me influencia. É uma inter-relação. E a mudança do nosso olhar para algo influencia algo fora, que de novo me influencia. Nós vivemos num tempo, numa época muito importante, com essas epidemias, com essas pandemias, que inclusive sistemicamente nós temos um olhar para isso, a importância e a serviço de que tudo isso está. Então, portanto, a constelação não é uma técnica, não é uma terapia, e sim, como o Bert chamava, uma filosofia aplicada de vida, à vida. É isso, ok. Bom, chegamos ao final do programa. Eu tenho gratidão pela sua audiência, gratidão a todos que nos permitiram chegar até aqui hoje e levar as constelações familiares de Bert Hellinger até você. Gratidão e até o próximo programa. Gratidão, Renato. Gratidão, Genésio. Obrigado pelo convite. Foi uma honra estar aqui.